Diz-nos assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para crerdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui, os irmãos podem se assentar, por gentileza. A Epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto preso, aguardando o momento do seu julgamento, ele destina esta carta aos crentes que moravam na região de Éfeso. Os estudiosos nos afirmam que a Epístola aos Efésios, ela não vai a um endereço único, mas sim a uma comunidade que abrangia diversas cidades próximas a Éfeso. Fato é que Éfeso é uma das cidades mais importantes dos tempos do Novo Testamento. Talvez após Roma, seja Éfeso a grande metrópole para onde o mundo afluía. E afluía tanto por questões culturais e comerciais, como também místicas. Vocês se lembram que quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, foi ali em Éfeso que houve um embate espiritual grandioso, porque Éfeso, desde o século V a.C., longa data, possuía um templo à deusa Diana, Diana dos Efésios, e eles valorizavam esse templo, e esse templo era motivo de peregrinação do mundo todo até ele, até pela fama criada de que ali havia milagres, acontecia coisas inimagináveis naquele tempo, tudo para atrair pessoas. No entanto, o evangelho adentrou esta cidade com tamanho poder, e o Senhor converteu corações. E Paulo escreve agora uma carta num momento posterior, quando ele está preso em Roma, ele destina uma carta para esta igreja que está constantemente crescendo ali em Éfeso. E vocês se lembram, no capítulo 1, versículo 1, que nós já estudamos, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de quem? Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos que vivem em Éfeso. A palavra santo, nós sabemos o significado dela, que ela tanto se refere a alguém que é separado por Deus, do mundo, do pecado, da vida pregressa, como também separado para uma finalidade.
Essa pessoa, ela é separada para. Então, quando nós lemos a palavra aos santos no Novo Testamento, isso diz respeito a mim e a você. Nós fomos separados por Deus de alguma coisa. De alguma coisa. E fomos separados por Deus para alguma coisa. Isso deve ficar claro na nossa mente. Um crente, ele tem que ter esta convicção de que ele é alguém que o dedo de Deus tocou a vida dele, separando-o de toda a malignidade e do mundo, desse sistema que está corrompido desde sempre e caminha sempre à corrupção e ama a corrupção. Um crente, ele ama a santidade, ele ama o Deus que o separou. E ele, pela convicção que ele tem, ele sabe a finalidade pela qual ele vive. Santidade diz respeito à maturidade também. Maturidade. Então, quando Paulo, ele, logo no início da carta, menciona aos santos que vivem em Éfeso, há um grande peso. Porque esses homens e mulheres, crianças, outrora andavam num caminho de perdição, idólatra, pagão, e o Senhor os separou. Paulo também os chama de fiéis em Cristo Jesus. Fiel em Cristo Jesus não é apenas alguém que crê e diz, é nisto que creio. Mas o fiel é alguém que preserva a fé. É alguém que luta pela fé. É alguém que vive pela fé. Esta fé a pessoa guarda como seu bem mais valioso. E a sua vida, ela é toda ao entorno desta verdade que vem de Deus. Isto é viver pela fé. Paulo diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. E então Paulo adentra um campo de revelação do mistério de Deus em Cristo, que desde a eternidade o Senhor reservou para ser revelado nesse tempo, através de Jesus. Que grande mensagem nós temos em Éfeso, porque Deus, em Efésios, melhor dizendo, porque Deus desde os tempos eternos planejou a redenção. Desde os tempos eternos, Ele planejou enviar seu Filho unigênito para a salvação. Desde os tempos eternos, Deus planejou o sacrifício vicário do seu único Filho. Bendito seja o nome do Senhor por isso. A história da salvação não é um plano B, sempre esteve no beneplácito da vontade de Deus. A linguagem que Paulo usa é o querer, a vontade suprema e santa de Deus sendo levada a efeito. E quando Paulo revela para os irmãos de Éfeso o mistério de Deus revelado em Cristo, se ele parasse por aí, nós então teríamos alguém discorrendo sobre coisas extremamente elevadas da nossa fé. Nós leríamos esse texto e releríamos e pensaríamos, então eu devo ser uma pessoa que fala sobre grandes mistérios da fé. Só, não. Todo o conhecimento da revelação de Cristo Jesus e que Deus faz, desde os tempos eternos, cai no tempo chamado hoje. Para melhorar a nossa compreensão, vou contar uma ilustração para vocês. Certa vez, o pastor deu a oportunidade para um seminarista pregar. E aí o seminarista sobe no púlpito e junta toda a papelada de estudos que havia feito. E traz no púlpito um estudo sobre o Salmo 23. E ele fala do Salmo 23, ele fala da figura do pastor na Judéia e em Israel nos tempos antigos, ele fala de como se dava a geologia daquele espaço, como que a placa que há entre o Mediterrâneo e tudo mais, aquilo ali faz o chão ser
extremamente vulnerável, como era o terreno todo pedregoso, os cascalhos, a exuberância que havia, a escassez que havia, e aí ele termina dizendo, tudo isso lá em Israel, há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, quando Davi escreveu. E aí uma irmãzinha sentada no primeiro banco, ouvindo isso, disse para ele, e eu aqui? Depois de tudo isso que você expôs, tanto conhecimento, tudo isso que você levantou, e eu? Quando nós adentramos um ambiente como esse para aprender a palavra de Deus, nós não queremos ficar apenas em assuntos estratosféricos. Nós desejamos trazer isso para a nossa vida prática. É ou não é? E após Paulo expor todos esses mistérios da fé, ele, inspirado pelo Espírito Santo, traz uma aplicação. Ele começa o versículo 15 dizendo o quê? Por isso, vírgula. Por isso. Se você liga a televisão e está assistindo um jornal e tem um comentarista ali, e ele, no momento em que você acaba de ligar a televisão, ele diz assim, por isso. Você acabou de ligar o aparelho televisor e ele diz, por isso, o sentimento que dá é o quê? Algo estava sendo dito e eu perdi. Eu estou entrando agora nessa conversa. O que será que ele disse antes? O por isso faz isso conosco, gente. Na Bíblia também. Quando a gente lê por isso, vírgula, nós perguntamos, qual é o assunto que ele estava tratando antes? Tudo que nós estudamos até aqui desde o mês de janeiro. Depois de Paulo falar tudo o que nós já meditamos, ele traz para agora. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual o ensinamento que nós temos aqui? É que quando Deus revela todos esses mistérios, e Paulo escreve sobre a nossa redenção, o milagre da salvação operada pelo Espírito Santo no nosso coração, nós compreendemos tantas coisas preciosas, como nós vimos no capítulo 1, desde o versículo 3 até o versículo 14, então, por isso, tudo quanto foi dito e que nós cremos, Paulo diz, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Primeiro ensinamento que nós temos aqui, é que a igreja de Éfeso era uma igreja que a convicção, a vida que ela tinha, a fé em Jesus, bradava para o mundo todo. Meus irmãos, não tem como nós sermos uma igreja e viver despreocupados com o que se diz a respeito da nossa fé. Captaram? Nós devemos ser uma igreja que se importa com o que se diz sobre a nossa fé. Não é sobre o nosso prédio. Não é sobre a nossa música. Não é sobre a questão social que a igreja ocupa. É sobre a nossa fé. É sobre a nossa fé. Nós devemos nos preocupar com o que os nossos vizinhos dizem sobre o que cremos. Nós devemos ser pessoas interessadas no que o bairro diz sobre o que nós cremos. Agora, o que eu creio não fica reservado ao meu íntimo apenas, e eu digo, isso é para mim, como se fosse uma opinião pessoal. Aliás, vocês já pararam para pensar que nós manifestamos mais as nossas opiniões pessoais do que a nossa fé? Nós estamos prontos sempre para emitir as nossas opiniões pessoais.
Em ano de eleição, então, isso torna insuportável. Mas o que diz respeito à nossa fé, sobre o que eu creio, porque está escrito, assim diz o Senhor, nós não falamos tanto. E nós devemos ficar preocupados com isso, porque a ordem deve ser inversa. Eu devo estar apaixonado pelos mistérios da minha fé, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pelo milagre da redenção, e isso deve ocupar, deve ter primazia, e eu estar pronto e preparado para falar da minha fé, no lugar da minha opinião. Porque a minha opinião é uma, num mundo de 7 bilhões de pessoas. Agora a minha fé é a fé em Cristo Jesus. E eu posso em todo momento falar desta fé, e falar com vistas na salvação de quem me ouve. É isso que Paulo quer dizer. Eu estou ouvindo falar sobre a fé que há entre vós. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Eu faço a pergunta para você essa manhã: o que é fé na tua vida? Não é pensamento positivo, não pode ser. Porque quando alguém diz assim, eu sou uma pessoa cheia de fé, na cultura popular, isso não quer dizer que a pessoa é crente em Jesus. Agora, de você, se espera isso. Quando diz, eu sou um homem, uma mulher de fé, o que se espera é fé no Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, eu ouvi a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Não é a fé de, é a fé entre. Segunda pergunta que eu faço é, a sua fé você manifesta na comunidade local com os irmãos? Vou dar um exemplo prático para vocês. Quando nós recebemos a notícia de alguém que está enfermo entre nós, gente, nós devemos manifestar a fé que há entre nós. E como que isso acontece? Primeiramente, orando por esta pessoa, porque a fé é no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, Ele continua a realizar milagres. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então a fé que há entre nós, quando alguém manifesta um pedido de oração por WhatsApp, por exemplo, eu não digo orando apenas, eu vou orar. Porque eu creio que basta uma palavra do Senhor, e todo este quadro pode ser mudado. A fé que há entre nós, gente. Quando alguém passa por uma dificuldade financeira, a fé que há entre nós deve operar. Porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Ela é morta. A fé que há entre nós, no Senhor Jesus, ela brada. E o mundo espera ouvir a fé que há entre nós. Assim Paulo então diz, e o amor para com todos os santos. Para com todos os santos. A igreja de Éfeso foi resgatada do mundo de paganismo para viver uma fé que ecoa por todo o mundo e que ela é regada em amor. E Paulo diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nós aprendemos, meus irmãos, que esse por isso do versículo 15, ele é extremamente importante. Porque quando fala sobre que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, quando nos fala sobre, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, como também fala, nos predestinou para ele, fala sobre doutrina da eleição, segundo o beneplácito da sua vontade, o seu querer absoluto, Deus leva a efeito o plano da salvação, que nos diz sobre a remissão dos pecados. No versículo 9, Paulo fala sobre
o mistério da sua vontade, que ele revela, ele desvenda para a sua igreja. Paulo nos fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos, quanta coisa maravilhosa no campo teológico, mas isso traz para um por isso. Tudo o que eu creio desemboca num por isso. E esse por isso que Paulo está falando é para uma igreja local em Éfeso. Preste atenção aqui em mim, todos vocês, em nome de Jesus, uma palavra pastoral. O que nós cremos, o que nós defendemos, a fé que outrora foi dada aos santos, como Judas escreve na sua carta, o que nós batalhamos por nossa fé, deve trazer uma vida prática na igreja local. Por isso que Paulo está dizendo, por isso. Esse por isso está ligado aos santos que vivem em Éfeso. Alô? Eu não creio em grandes postulados teológicos para ir para a internet para discutir e dizer o que está certo e o que está errado. Eu não creio no que creio para julgar se uma música é ou não é boa. Isso todo mundo faz. A vida espiritual é muito, mas muito maior do que este nivelamento cultural que nós estamos vendo nos ambientes virtuais. A fé em Cristo Jesus me coloca na igreja local. No caso aqui é Éfeso. Tudo o que eu creio me traz para uma vida prática na igreja onde eu estou. Nós vivemos uma época que há igrejas que têm um serviço de atendimento ao consumidor. A maior igreja dos Estados Unidos, ela tem um departamento de serviço de atendimento ao consumidor. Ela reúne aproximadamente 30 mil pessoas no culto de domingo, cantam, fazem projeções hollywoodianas para ilustrar a pregação. Ao final, uma pessoa pega uma ficha e ela responde: foi relevante a mensagem para você? Em que podemos melhorar? A música estava agradável? O volume do som é um assunto importante. Não queremos causar enfermidade no ouvido de ninguém. Mas nós não podemos confundir as coisas. Porque a igreja, aqui Paulo está nos dizendo algo importantíssimo. A igreja ela faz parte desse mistério que desde a eternidade Deus revelou para revelar aos santos. E a minha vida com Deus, a minha compreensão de quem é Deus e o que Ele faz, me coloca na igreja local, não para exigir da igreja como se eu estivesse no estabelecimento comercial. O serviço de atendimento ao consumidor deve ser demitido. Porque não é a minha opinião sobre a igreja. Eu devo servir a Deus na igreja local e não exigir da igreja. Não exigir da igreja. Deus me dotou de dons, talentos e paixão para servi-lo na igreja local. E Paulo diz: não cesso de dar graças por vós. Você é uma pessoa grata a Deus pela igreja aqui da nossa Éfeso? Porque, gente, um crente em Jesus, ele é alguém que tem amor por Jesus, tem amor pela igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. Ele é grato a Deus pela igreja. Paulo estava em Roma preso, escrevendo aos irmãos em Éfeso. Essa igreja, ele teve participação. Se ele pudesse, ele estaria com esses irmãos pelo amor que ele manifesta nesta carta. Nós precisamos, meus irmãos, voltar a este versículo 16 constantemente e dar graças a Deus pela vida dessa igreja. Sabe por quê? O mundo a odeia. Novidade para você? Não é. A Bíblia já nos diz isso. Odiou a Jesus? Aqui tem gente que segue Jesus? Tem. Então o mundo odeia.
A sociedade bate palma para o boteco que abre na esquina, mas ela reclama da igreja que abre a porta. E qual é a minha relação com esse ambiente igreja? Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela vida desta igreja. Houve um tempo, gente, que na minha tenra adolescência, eu me enveredei por uma crítica mordaz. Eu andava criticando igrejas que abriam. Um dia eu parei bem, eu pensei, olha, igreja bíblica que ensina o povo a palavra de Deus, que ensina a amar a Deus, ensina a amar ao próximo, que prega o evangelho, eu devo louvar a Deus pela vida dessa igreja. Que abram mais igrejas com este propósito. Paulo aqui, ele manifesta gratidão a Deus pela vida da igreja em Éfeso. Você é grato a Deus pela vida da tua igreja? Você é grato a Deus porque o Senhor trouxe uma comunidade próxima à sua casa para você ser parte dela, glorificar a Deus com seus dons, talentos e paixão. Você pode trazer seus familiares para aprender a palavra de Deus, para receber oração também, para ter amizade e comunhão santa, educar seus filhos no temor do Senhor. Você é grato a Deus por esta igreja? Paulo diz, não cesso de dar graças por vós. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Um crente, ele é alguém que dá graças a Deus e que ele leva a sua igreja em oração, gente. Ele ora por sua igreja. Você é uma pessoa que ora pela vida da sua igreja? Comece a fazer isso e você vê que seu coração vai se enchendo de uma alegria inexplicável. Inexplicável. Porque a igreja, ela tem de tudo para não dar certo, gente. Primeiro, ela tem eu e você. Nós somos seres humanos falhos, pecadores, muitas vezes murmuramos, nosso background não ajuda, nossa vida pregressa. Se tem um ambiente que não daria certo nesse mundo, é esse negócio igreja. Pessoas de culturas diferentes. Nós temos na igreja pessoas que vieram do Ceará, comungando com pessoas que vieram de Santa Catarina. Nós temos pessoas que vieram de Venezuela, Peru, convivendo com pessoas que já moraram em outros lugares do mundo também. Temos pessoas que tiveram um estudo X com outras que tiveram um estudo Y. E quando coloca essas pessoas juntas, o que acontece? Aqui, quando eu olho, eu dou graças a Deus, porque eu vejo pessoas que amam a Deus, amam a igreja de Deus, amam famílias, uma família ama a outra, um irmão ama o outro, pessoas sentem falta umas das outras, ligam, como você está, não te vi essa semana, está tudo bem, você precisa de ajuda, fulano não veio ao culto, o que está acontecendo? O carro quebrou, conta comigo que eu passo na tua casa, te pego, te dou carona, vamos estar juntos, vamos dar um jeito de estar juntos. Meus irmãos, temos acompanhado isso diariamente na vida da nossa igreja, e nós devemos, como Paulo, fazer, bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus está agindo no nosso meio. Não cessemos de dar graças a Deus pela vida da nossa igreja. Paulo diz, faço menção de vós nas minhas orações, e aí ele manifesta o desejo dele, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aqui é sabedoria, conhecimento, maturidade de vida e conhecimento bíblico. É a palavra sofia, mas no contexto que Paulo está ensinando, diz respeito a conhecer de Deus, conhecer das coisas de Deus e conhecer
da palavra de Deus. Paulo diz que ele vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É um conhecimento distinto. Irmãos, a igreja é um ambiente onde nós adquirimos conhecimento de Deus. Conhecimento que vem de Deus para que nós vivamos segundo a sua vontade e conhecimento da pessoa de Deus. Olha, pode parecer um paradoxo isso, tá? Mas guarda esta frase aí com você. Eu posso não entender a Deus, minha mente não alcança o ser de Deus plenamente, mas eu posso ter conhecimento dele. Quem é ele? E amá-lo de todo o meu coração. Me lembro que na universidade, um colega chegou certa vez e disse assim: eu estou deixando a igreja. E eu orei com ele, porque ele estava muito amargurado. Era um jovem. E aí no dia seguinte ele veio e disse assim: mudei de ideia, estou voltando para a igreja. Eu falei: o que te fez mudar de ideia? Ele falou: uma conversa com meu pai. Eu estava tão aborrecido, meu pai notou, e aí eu sentei com ele e falei: eu não vou mais na igreja. Porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso, porque estão falando, porque estão fazendo, por quê. E dei toda a minha lista. E disse para o meu pai: me dê um motivo para ir na igreja. O pai disse: porque é o único lugar no mundo onde as pessoas se reúnem para aprender de Deus, ouvir a voz de Deus, e é o único lugar no mundo que ensina o amor não fingido. A igreja é este lugar. Por mais dificuldades que ela passe, que ela tenha, é na igreja que nós adquirimos conhecimento que vem da parte de Deus. Paulo então diz no versículo 18: mais do seu desejo, iluminados os olhos do vosso coração. O que ele quer dizer com isso? Que você enxergue não apenas com o teu órgão físico do seu corpo, mas que você de coração contemple o quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Aqui, chamamento diz respeito ao convite divino para abraçar a salvação. Você foi chamado por Jesus: segue-me, siga a mim. Um crente é uma pessoa que ouviu Deus o chamando: venha após mim, venha comigo, venha para mim, seja comigo, viva em mim. Qual é a esperança do seu chamamento? Esperança é aquilo que nós temos no coração de algo que há de ser revelado. A minha salvação sempre coloca diante de mim o seguinte: o seu futuro é reservado por Deus, e Deus há de revelar coisas maravilhosas da parte dele para a sua vida. Um crente, ele tem isso constantemente na sua convicção de que a sua salvação o coloca para uma viva esperança. Paulo diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Qual é a única pessoa que tem glória, gente? O Senhor Deus. E a riqueza da glória de Deus, o Senhor derrama sobre a vida da sua igreja. E Paulo diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Note bem, Deus é soberano e poderoso. Não há ninguém que esteja em par de igualdade com Deus na história da existência. Não há. Ele é único. Isso quer dizer, é isso que quer dizer que Deus é santo. Ele é distinto, separado de tudo. Ele é puro, ele é límpido, ele é luz e nele não há treva nenhuma. O seu poder é único. E então Paulo diz: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Deus, em todo o seu poder, ele
manifesta o seu poder para com os que cremos, para conosco, para com sua igreja. Dá para imaginar isso? Alguém com tanto poder como o Senhor nosso Deus, e ele diz: na igreja eu vou revelar o meu poder. Na igreja eu vou revelar o meu poder. Eu gostaria de encorajar você, tantos que estão aqui como quem nos assiste pela internet, para refazer o seu conceito de igreja. Porque é na igreja que Deus manifesta o seu poder. Na igreja. Mas como que é isso? Nós vemos uma geração em que as pessoas, elas concentram Deus dentro de uma caixa de fósforo chamado curas e milagres. Sendo que isso aí, um dia vai se findar com a morte. Agora, o poder de Deus para salvar um homem do seu pecado, isso nem a morte tira dele. Ele é salvo, ele está salvo, sempre salvo, e por toda a eternidade ele é salvo. Esta esperança é só por meio de Cristo Jesus, e Deus manifesta o seu poder no mundo usando a sua igreja para propagar esta mensagem. Paulo diz, segundo a eficácia do seu poder, verso 20, o qual exerceu ele em Cristo. Novamente lembramos, tudo é em Cristo, nada sem Cristo, é em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Mais uma vez ele menciona a palavra nos lugares celestiais. Notem bem, ele cita no versículo 3, nas regiões celestiais, no versículo 20, nos lugares celestiais, no versículo 6 do capítulo 2, nos lugares celestiais, no capítulo 3, no versículo 10, nos lugares celestiais. Paulo ensina a igreja de Éfeso que a igreja, ela em Cristo, já superou essa era. Os poderes deste mundo, ela em Cristo está numa posição que esse mundo jamais alcançará. E toda esta informação serve para a nossa vida para o quê? Pois bem, assentado nos lugares celestiais, Paulo diz no versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ponto final. Vou refletir com você um pouquinho sobre este verso aqui. É necessário a gente recorrer a algumas palavras as quais Paulo utilizou na escrita da carta a seu tempo. Ele fala acima de todo principado, e a palavra grega arque, de arcai, arcaico, não é algo antigo, é algo que está com autoridade sobre. Ele diz, e potestade. Potestade, aqui a palavra é exousia, que quer dizer poder de dentro para fora de um ser. E poder é a palavra dunamis, de onde deriva dinamite. Esse poder que exerce influência para todos os lados. E domínio, por domínio nós podemos entender senhorio. E de todo nome que se possa referir. Reflita nessa declaração. Aqui está dizendo não apenas que Jesus está sobre todo o ser angelical, seja este santo ou aqueles que estão caídos, todos os demônios, todo o inferno, mas ele também diz sobre todo o poder na história, todo homem poderoso, todo nome que se possa referir.
ele fala não só no presente século. Quando Paulo escreve isso aqui, Roma estava com o seu sol a pino. Todos sabiam que quem mandava era o grande imperador romano. E Paulo diz, ele está sob Cristo. E ele fala não só no presente século, mas também no vindouro. Todo nome na história, todo poderoso, quem quer que seja hoje ou amanhã, está sob Cristo. Está sob Cristo. E ao pontuar isso, ele diz no versículo 22 e 23, um mistério que uma igreja que vive em Cristo, ela se alegra ao ouvir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus, seu infinito poder, submeteu todas as coisas a Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor Jesus, por ele ser o cabeça da igreja, é a mente da igreja, é a autoridade sobre a igreja, é a autoridade na igreja. O Senhor Jesus submeteu todas as coisas à sua igreja. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia. Vou dizer de novo. Aquele que tem toda a autoridade e todo o poder, submeteu todas as coisas à sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja não é igrejas, é a igreja. A igreja de Jesus, que ela é invisível, ela não tem placa, ela não tem endereço. A igreja, ela é invisível, ela é universal, ela está presente em todos os lugares deste mundo. Ela é sem mancha, sem mácula e nem ruga, ela é santa, ela é a noiva de Cristo. Paulo está dizendo que o Senhor da igreja, o cabeça, colocou debaixo dos seus pés. Ele tem autoridade para isso. E ele fez por sua igreja. Igreja, olha aqui para mim, todos vocês, irmãos, você crê nisso? É a palavra de Deus que está dizendo isso. Alguém pode dizer, nossa, eu não sabia que tinha tanto poder assim, então vou usar este poder. Não, espera lá. Isso aqui é a igreja em Cristo. Em Cristo. E a igreja em Cristo são aqueles que foram separados por Deus para viver para a glória de Deus. Todas as coisas estão submetidas a esta igreja com I maiúsculo, que transcende gerações. Isso não te encoraja a pregar o Evangelho? Quando o Apocalipse nos fala dos 4 cavaleiros, nos fala sobre o primeiro cavaleiro. Ele vem num cavalo branco, montado, e o apóstolo João escreve da parte do Senhor, ele saiu para vencer. E ele vence. Algumas pessoas erroneamente atribuem ao anticristo. Não. É o evangelho do Senhor Jesus. Porque a única coisa que saiu para vencer e vence no Apocalipse é o evangelho. O anticristo, ele sai para ser derrotado. E quando Paulo fala que pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, nós aqui encontramos uma missão. Eu e você, como igreja, cremos no poder de Cristo, que Ele concede à sua igreja. Nós podemos pregar o Evangelho aos rincões dessa terra, porque o Senhor da igreja é quem age, e Ele deu este poder à igreja. Pregue o Evangelho, não duvide do resultado, pregue,
porque esse poder flui quando a igreja abre a boca, e ela fala no poder do Espírito Santo, e ela prega o Evangelho. O que eu faço com todo o conhecimento que eu adquiro da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo? Paulo fala, por isso, porque eu disse tudo isso para vocês, por isso, eu vejo isto em vocês, não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês, não cesso de orar pela vida de vocês, não cesso de interceder pela vida de vocês, de pedir para que Deus derrame cada vez mais conhecimento da sua parte, que Ele revele cada vez mais o mistério da nossa salvação e da nossa união com Cristo, porque Ele deu esse poder para a igreja, para a glória do seu nome. Tudo isso diz respeito à glória de Deus. Coisas que só enxergamos pela oração. 3 coisinhas para nós aplicarmos aqui. Quando Paulo fala no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, ele está fazendo essa declaração no meio de uma oração. Há coisas que você só enxerga quando você ora. Quais são elas? Primeiro, versículo 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O crente, ele compreende e ele enxerga a sua esperança quando ele ora. Um crente que não ora, um crente desesperado. Uma pessoa que não busca a Deus é uma pessoa sem esperança. Mas o crente, ele vive em constante comunhão com Deus, e essa relação com Deus, por meio da graça, que é a oração, o desperta para o seu amanhã, e ele tem esperança. Ele tem esperança. Segunda coisa, que nós só enxergamos pela oração, ainda no versículo 18, ele diz, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. Você só enxerga isso orando. Orando. Qual é a riqueza da igreja? Vou repetir. Estamos numa aula. Nos santos. Isso diz respeito à comunhão, meus irmãos. Quem ora sabe o valor que tem a comunhão da igreja. Mostre-me uma pessoa faltosa na igreja, e eu direi para você uma pessoa que não ora. Mostre-me uma pessoa que não tem compromisso com a mesa do Senhor, e eu mostrarei para você uma pessoa que não tem comunhão íntima com Deus. Seu quarto não a recebe para uma oração. Mostre-me uma pessoa que é mochileiro da fé, que fica de uma igreja em outra, e nunca se firma para a glória de Deus numa comunidade local, para pregar o Evangelho num raio de ação que o Senhor concede. E eu lhe mostrarei uma pessoa que não ora e não entendeu que Deus manifesta a sua glória entre os santos, nos santos. E a terceira coisa que Paulo nos diz, que nós só enxergamos pela oração, é a suprema grandeza do seu poder. Versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Saber que Deus é poderoso, meus irmãos, todos sabem. Agora, há uma suprema grandeza, esta suprema grandeza de Deus, que é própria dele, ele manifesta na sua igreja. Olha, tem coisas que são inexplicáveis que acontecem na nossa comunhão. E é o poder de Deus que faz. É o poder de Deus que faz. Enquanto eu estou aqui ministrando essa aula, eu me lembro de um relato que eu li de um doutor, um médico neurologista que dedicou a sua vida na Índia para estudar pessoas com lepra. E ele então, tratando de um paciente que fazia parte de uma casta. Uma das coisas mais difíceis de nós compreendermos é essa estratificação social de castas. No Brasil nós não temos nada que se assemelhe a isso. Mas na Índia, a pessoa que nasce na
casta dos invisíveis, ela crê que ela está fadada àquela condição e ela não merece ter relação social com mais nenhum outro. Mora nos bueiros, mora nos cemitérios, e quando a noite está caindo, então elas começam a sair dos seus buracos. E esse médico neurologista começou a tratar de um leproso da casta dos invisíveis. E ele então fez o convite para levar aquele leproso até uma igreja. E ele falou com o pastor, reuniu a igreja e disse: eu estou para trazer uma pessoa aqui da casta dos invisíveis. A primeira coisa que a igreja fez foi: traga, porque nós estamos preparados. Será culto de Santa Ceia. E então a preocupação daquele médico cristão foi: como será que ele vai se comportar quando ele entrar no meu carro e eu levá-lo até aquela igreja? E aquele homem, a lepra havia destruído as ligações, as cartilagens do seu rosto, que quando ele sorria, era a coisa mais terrível de se ver. Ele havia perdido os lábios, ele havia perdido o nariz, as orelhas, tudo. Ele era uma pessoa cuja figura afastava. E lá entra aquele médico com aquele homem. E aquele homem todo enfaixado. A igreja, quando percebe que ele está ali, alguém se levanta, vai até ele e dá nele um abraço. E aquele homem começa a chorar. Outra pessoa vem, corta a faixa e começa a desenrolá-lo. E revela como ele realmente é para a igreja. E então a igreja vem e o abraça, e uma pessoa diz: Senhor, abençoe este homem. E ele chora convulsivamente, e ele diz: pela primeira vez na vida, eu estou ouvindo que eu sou um homem. E uma pessoa pega o pão e o cálice e leva até ele e diz: se você crê que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, você o confessa como Senhor da sua vida, você é meu irmão. Você é bem-vindo neste lugar. Aquilo que na sociedade ele não tinha, na igreja ele recebe, porque o poder de Deus flui na sua igreja. Meus irmãos, nesta manhã, nesta aula, nós devemos fazer uma pergunta: o que eu faço com todo o conhecimento de Bíblia que eu adquiri? O que eu faço com tudo o que eu sei sobre Deus e sobre a sua igreja? Paulo fala: por isso, não cesso em favor de vós. Esta manhã, saiba que Deus dotou você de conhecimento, de paixão, de tanta coisa, para que você, na vida da igreja, seja uma bênção.